Renda extra de verdade. Não dropshipping, não cripto, não curso de R$ 997 que promete liberdade financeira em 30 dias com 4 horas de trabalho por semana enquanto você dorme. Renda extra do jeito que funciona para quem acorda às 5h30 da manhã, que pega 2 ônibus para chegar no trabalho, que trabalha o dia inteiro numa função que não escolheria se pudesse escolher, que chega em casa às 6h30 da tarde com o filho esperando, janta para fazer, louça do almoço ainda na pia, roupa para dobrar e conta de luz vencendo amanhã, e que mesmo assim precisa que sobre mais alguma coisa no fim do mês, porque o salário não fecha. Nunca fechou direito. E esperar o salário aumentar não é plano. Esperar a situação melhorar não é plano. Esperar o momento certo não é plano. Plano é o que eu vou te mostrar agora. Com o que você já tem em casa, com o que você já sabe fazer, com o que funciona para quem vive a vida real da classe trabalhadora brasileira. Não a vida do influenciador de finanças que nunca ficou no vermelho. Não a vida de quem tem capital para investir. Não a vida de quem tem 4 horas livres por dia para construir um negócio. A sua vida. Com o seu tempo, com a sua realidade de hoje. Vamos lá? Se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro do jeito que a vida real pede. Deixa eu te falar uma coisa que a maioria dos canais de finanças não tem coragem de dizer. Renda extra não é fácil. Não é aquela coisa gostosa e leve que você faz nas horas vagas enquanto toma um café e assiste série no sofá. Não é passiva no começo. Não é glamurosa. Não tem foto bonita no Instagram. Não tem rotina de manhã inspiradora com smoothie verde e planner organizado. É trabalho. É cansaço em cima de cansaço. É o fim de semana que vira dia de produção quando você queria descansar de verdade. É a noite de quarta que vira a hora de organizar pedido quando você está destruído depois de um dia pesado. É o domingo de tarde que vira entrega quando você queria estar com os filhos, sem pensar em conta. É a sexta-noite que vira atendimento de cliente quando seu corpo está pedindo para parar. Ninguém vai te falar isso nos vídeos de renda extra, porque não é bonito de falar, porque não engaja, porque ninguém quer ouvir que vai ser difícil, todo mundo quer ouvir que vai ser fácil. Mas precisa ser dito, porque se você começa achando que é fácil, você desiste na primeira semana difícil, na primeira encomenda que deu trabalho a mais, no primeiro cliente que pediu desconto na hora errada, na primeira noite que você estava exausto e o pedido chegou às 10 da noite. E a primeira semana quase sempre tem algum desses momentos. Mas renda extra é também a diferença entre chegar no fim do mês no zero e chegar com 300, 400, 500 a mais que você não tinha antes. E essa diferença, que parece pequena no papel, muda muita coisa na vida real. Muda o aperto de quem calcula se dá para chegar no próximo salário. Muda a ansiedade de quem fica no modo de sobrevivência a partir do dia 20. Muda a sensação de estar sempre no limite, sempre apagando incêndio, sempre reagindo ao imprevisto em vez de estar preparado para ele. 400 a mais por mês são 4.800 por ano. 4.800 é reserva de emergência real. É entrada de um bem que você está adiando há anos. É quitação de uma dívida que está pesando no orçamento e na cabeça. É margem. E margem muda tudo. Muda a qualidade do sono, muda a temperatura emocional da casa, muda a relação com o dinheiro de quem para de reagir e começa a planejar. As opções que eu vou te mostrar agora não foram tiradas do mundo das ideias. Não são listas geradas por inteligência artificial sem contexto de vida real. São coisas que pessoas da classe trabalhadora brasileira fazem todo dia, em bairro popular de cidade grande e de cidade pequena, com salário de 1.200, 1.800, 2.300, com filho em casa e conta atrasada esperando, com tempo limitado e energia no limite depois de uma jornada que não deixa muito para mais. E mesmo assim, encontraram uma forma de fazer dinheiro a mais aparecer no fim do mês. Não porque são especiais, não porque tiveram sorte, porque escolheram uma opção que encaixava na vida delas e começaram. Você não precisa de todas as opções que eu vou mostrar, precisa de uma. A que encaixa na sua rotina, no seu tempo disponível, no que você já sabe fazer sem precisar aprender do zero, na sua realidade de hoje, não na realidade que você gostaria de ter, mas ainda não tem. Porque renda extra que não encaixa na vida real não dura, e renda extra que não dura não resolve nada. 5 categorias, cada uma com opções reais que qualquer pessoa consegue começar. Algumas essa semana,
algumas esse fim de semana, algumas hoje antes de dormir. Categoria 1. Comida e bebida. Essa é a categoria com maior demanda constante no Brasil. Comida sempre vende, em qualquer bairro, em qualquer dia da semana, em qualquer situação econômica, porque mesmo quando o dinheiro aperta, as pessoas precisam comer. E começa com o que você já tem. A cozinha de casa, as habilidades que você já usa todo dia para alimentar a sua família, os ingredientes que você já conhece e que já sabe onde comprar mais barato. Marmita, uma das rendas mais sólidas e mais procuradas em qualquer cidade brasileira de qualquer tamanho. Você cozinha em casa, embala, divulga no WhatsApp e entrega no bairro ou leva para o trabalho para vender para os colegas. Começa com 5, 10 clientes fixos e cresce por indicação, que é o motor mais poderoso de qualquer negócio de comida. O modelo mais inteligente é o de encomenda antecipada. Você divulga na segunda o cardápio da semana, recebe os pedidos e os pagamentos antes de produzir, compra o ingrediente com o dinheiro do cliente e produz o que já foi pago. Zero risco de sobra, zero prejuízo com comida que não vendeu, zero capital preso em ingrediente que pode estragar. Marmita fitness com proteína e vegetais, marmita caseira com arroz, feijão e frango, marmita econômica para trabalhador de obra que precisa de comida farta por preço acessível. Cada nicho tem público e você escolhe o que faz sentido para sua cozinha e para o seu bairro. Quanto dá para ganhar? Entre 400 e 1.200 por mês, com 10 a 20 clientes fixos, dependendo do preço cobrado e da frequência de entrega. Tempo exigido. Produção concentrada em 2 ou 3 dias por semana, deixando os outros dias livres para descansar. O erro mais comum é começar produzindo sem ter cliente garantido e perder ingrediente e tempo. Divulga primeiro, espera o pedido confirmar. Só então compra o ingrediente e produz. Doces e salgados por encomenda. Brigadeiro, beijinho, casadinho, coxinha, esfirra, quibe, bolinha de queijo, produtos com altíssima demanda em festa de aniversário, reunião de escola, evento de empresa e confraternização de bairro. Você divulga no WhatsApp, recebe o pedido com antecedência mínima de 2 dias, produz na véspera ou no dia e entrega ou disponibiliza para retirada. O investimento inicial é mínimo, porque você compra o ingrediente só depois de receber o pedido e o pagamento, sem capital preso, sem risco de sobra. A demanda é constante e previsível, porque aniversário acontece todo fim de semana em todo o bairro do Brasil, e quem organiza a festa sempre precisa de doce e salgado. Quanto dá para ganhar? Entre 200 e 800 por mês, dependendo do volume de pedidos e do produto escolhido. Tempo exigido. Produção nos fins de semana e em noites de véspera de entrega. O erro mais comum é precificar sem incluir o custo do próprio tempo de produção. Calcula o ingrediente, o gás, a embalagem, o tempo de produção e o tempo de entrega antes de definir o preço de cada item. Se você não inclui o seu tempo no cálculo, você está trabalhando de graça. Bolo por encomenda. Bolo de aniversário decorado, bolo no pote, bolo gelado, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolo caseiro simples. A demanda existe em todos os bairros e o ticket por unidade é significativamente melhor do que doce unitário. Você começa fazendo para o círculo próximo, família, vizinha, amiga da escola dos filhos, cobra um valor justo, tira foto com boa iluminação natural ao lado de uma janela, sem precisar de câmera profissional, e divulga no WhatsApp, no status e no Instagram. A indicação é o maior motor de crescimento nesse nicho sem exceção. Um bolo bem feito e bem entregue para uma festa de aniversário gera 3, 4, às vezes 5 pedidos novos, porque os convidados experimentaram, gostaram e perguntaram de quem foi. Quanto dá para ganhar? Entre 300 e R$ 1.000 por mês, com 5 a 15 encomendas mensais, dependendo do produto e do preço. Tempo exigido. Produção concentrada no fim de semana, com entrega agendada e combinada com antecedência. O erro mais comum é aceitar pedido para o mesmo dia ou para o dia seguinte, sem tempo de produção adequado e entregar um produto que não representa o seu melhor trabalho. Defina prazo mínimo de 48 horas de antecedência e mantenha esse prazo sem exceção. Geladinho gourmet e picolé artesanal. Especialmente em cidades quentes, que são a maioria do Brasil, o geladinho gourmet tem demanda o ano inteiro e margem de lucro que pode chegar a 200% ou mais sobre o custo de produção.
O investimento inicial é dos mais baixos de toda essa lista. Forma de geladinho de plástico, saquinho plástico com vedação e ingredientes básicos como leite condensado, creme de leite, suco natural e frutas da estação. Você vende por encomenda para festa, distribui para comércio do bairro como mercadinho e lanchonete, vende na porta de casa nos fins de semana ou em ponto movimentado nos horários de calor. Sabores diferentes do básico: geladinho de amendoim, de ninho com morango, de paçoca, de maracujá com leite condensado, criam diferenciação e permitem cobrar mais por um produto de custo baixo. Quanto dá para ganhar? Entre R$300 e R$900 por mês, dependendo do volume de produção e do canal de venda. Tempo exigido: produção rápida que cabe em 2 a 3 horas por dia ou em lotes maiores no fim de semana. O erro mais comum é usar ingrediente de qualidade inferior para economizar no custo de produção, o que prejudica o sabor, a textura e a apresentação do produto e faz o cliente não voltar. Produto bom fideliza e cresce por indicação. Produto ruim não volta nunca. Café da manhã delivery. Montar cestas de café da manhã por encomenda para datas especiais, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, chegada de bebê, é uma renda com ticket alto e margem excelente, especialmente nas datas de maior demanda. Uma cesta bem montada com frutas frescas, pão artesanal, frios, bolo no pote, suco natural, chocolatinho e decoração simples com papel crepom e laço pode ser vendida por R$80 a R$180, dependendo do conteúdo e da apresentação. O segredo está na fotografia. Uma cesta bem fotografada com boa luz natural vale muito mais do que a mesma cesta mal fotografada. Você divulga no WhatsApp e no Instagram com as fotos e recebe os pedidos com antecedência de 2 a 3 dias para ter tempo de comprar e montar. Quanto dá para ganhar? Entre R$300 e R$900 por mês, especialmente nos meses de maior demanda sazonal. Tempo exigido: montagem concentrada nas datas específicas, com compra e produção na véspera. Venda de bebidas: água gelada, suco natural, vitamina de fruta, refrigerante, em ponto movimentado, na porta de escola no horário de saída, no trânsito nos horários de pico, em evento de bairro, na saída de empresa no horário de almoço. Investimento mínimo, com caixa de isopor, gelo e capital de giro pequeno para comprar o produto antes de vender. O retorno é rápido, porque o produto é consumido na hora e o pagamento é à vista sempre. Quanto dá para ganhar? Entre R$100 e R$400 por dia, em ponto com bom fluxo, dependendo da localização e do horário. O erro mais comum é montar o ponto em lugar sem fluxo suficiente de pessoas com perfil de consumidor. Observa o local por alguns dias em horários diferentes antes de investir em produto e equipamento. Categoria 2: Beleza e cuidado pessoal. Essa categoria tem demanda constante em qualquer bairro brasileiro. E tem uma característica que a maioria das outras categorias não tem: recorrência garantida. Cliente de manicure volta a cada 2 semanas. Cliente de depilação volta todo mês. Cliente de corte de cabelo volta a cada 3 semanas. Você não precisa conquistar cliente novo o tempo todo. Constrói uma carteira e ela se mantém sozinha. Manicure e pedicure em casa ou a domicílio. Uma das rendas mais acessíveis, mais procuradas e mais recorrentes do Brasil inteiro. Você aprende a técnica básica no YouTube de graça em algumas horas de estudo. Começa atendendo as vizinhas e as amigas com valor abaixo do salão para construir clientela inicial. Tira foto dos resultados com boa iluminação e divulga no WhatsApp. A carteira de 10 clientes fixas, que atendem 2 vezes por mês, já representa 20 atendimentos mensais. Com 20 atendimentos mensais a R$25 cada, você tem R$500 por mês de renda extra. Com 30 atendimentos, você tem 750. Com 40, 1.000. E 40 atendimentos mensais, 2 por dia em 20 dias úteis, é uma agenda completamente viável, encaixada nos fins de semana e em alguns dias de folga. Atender em casa elimina o custo de aluguel de espaço e mantém toda a margem para você. Ir a domicílio permite cobrar mais pelo conforto e conveniência que você oferece ao cliente, que não precisa se deslocar. A recorrência é quinzenal ou mensal e a fidelização é alta. Cliente satisfeita raramente muda de manicure. Quanto dá para ganhar? Entre R$400 e R$1.500 por mês, dependendo do número de clientes e dos serviços oferecidos.
O erro mais comum é cobrar barato demais no início por insegurança e não conseguir reajustar o preço depois de fidelizar a carteira. Defina desde o começo um preço justo, abaixo do salão da região, mas não absurdamente barato, e aumenta gradualmente conforme a agenda fica cheia. Depilação. Com cera quente, cera fria ou linha, uma habilidade que se aprende em pouco tempo e que tem uma das maiores taxas de recorrência de qualquer serviço de beleza. A mesma cliente volta todo mês sem falta, porque o cabelo cresce e a necessidade é constante. Começa atendendo em casa com investimento mínimo em cera, espátula descartável e talco. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 500 e R$ 1.200 por mês, com carteira de clientes fidelizada de 10 a 20 pessoas. Corte de cabelo feminino e masculino. Se você tem habilidade com tesoura e navalha, você tem uma das rendas com maior demanda e maior recorrência desta lista inteira. Corte masculino tem rotatividade altíssima. O cliente volta a cada 2 a 3 semanas sem falta, o que cria uma renda previsível e crescente com carteira relativamente pequena. 10 clientes masculinos fixos que cortam a cada 3 semanas representam mais de 40 atendimentos por mês. Começa com família, amigos e vizinhos, cobra um valor acessível e constrói reputação por qualidade. Uma foto de antes e depois, bem tirada, divulgada no status do WhatsApp, gera pedido de atendimento imediato em qualquer bairro. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 500 e R$ 2.000 por mês, dependendo do volume de atendimentos e dos serviços oferecidos. Coloração e escova. Tingir, fazer escova progressiva e hidratação em casa tem procura constante, especialmente de mulheres que não têm condição de pagar salão regularmente, mas que querem manter o cabelo bem cuidado e bem apresentado. Você aprende a técnica básica de coloração e escova no YouTube, começa com pessoas próximas, documenta o processo e o resultado em foto ou vídeo curto e divulga nas redes. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 400 e R$ 1.500 por mês, dependendo dos serviços e da frequência de atendimento. Maquiagem social. Para formatura, casamento, festa de 15 anos, aniversário adulto e evento corporativo. Uma habilidade que se desenvolve com prática constante e que tem ticket alto por atendimento individual. Uma produção de noiva bem feita pode ser cobrada entre R$ 150 e R$ 400, dependendo da complexidade e da cidade. Uma produção de formanda entre R$ 80 e R$ 200. Você constrói portfólio rapidamente, documentando cada atendimento com foto do antes e depois e divulgando com consistência. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 300 e R$ 1.200 por mês com dedicação parcial nos fins de semana de evento. Desenho de sobrancelha. Um dos serviços de beleza com maior demanda, menor investimento inicial e maior fidelização de cliente. Pinça, rena, linha e uma boa técnica aprendida em curso online ou no YouTube já são suficientes para começar a atender com qualidade. A recorrência é quinzenal e a fidelização é extremamente alta. Cliente que encontra uma profissional que faz bem feito raramente muda. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 300 e R$ 900 por mês, com carteira constante de 15 a 20 clientes. Categoria 3. Serviços do lar e do bairro. Essa categoria aproveita habilidades e recursos que você provavelmente já tem. Coisas que você faz para você mesmo todo dia e que outras pessoas precisam, não têm tempo de fazer e pagam bem para ter feito. Faxina e diarista. Trabalhar em limpezas residenciais nos fins de semana ou em 1 ou 2 dias de folga do emprego principal. A demanda é constante em qualquer bairro com famílias de classe média, onde os 2 cônjuges trabalham fora e não têm tempo nem energia para fazer a limpeza profunda da casa. A remuneração por diária varia entre R$ 120 e R$ 250, dependendo do tamanho do imóvel, do que está incluso no serviço e da cidade. Você começa pela rede de contatos próximos e cresce exclusivamente por indicação. Uma cliente satisfeita indica para outras 3, 4 pessoas, sem você precisar fazer nenhum esforço de divulgação. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 500 e R$ 1.500 por mês, com 2 a 4 atendimentos por semana, nos fins de semana e dias de folga.
O erro mais comum é não ter o combinado completamente claro antes de começar o primeiro atendimento, o que está incluso na diária, o que não está, o valor exato, o horário de chegada e de saída e quem fornece os produtos de limpeza. Combinado claro antes evita desentendimento depois e preserva o relacionamento, que é a base do crescimento por indicação. Passadeira. Passar roupa a domicílio ou receber em casa por peça ou por lote. Simples, sem investimento adicional além do que você já tem e com demanda constante, especialmente em famílias onde os dois trabalham fora e acumulam roupa para passar durante semanas. Quanto dá para ganhar? Entre R$200 e R$600 por mês em dedicação parcial de algumas horas por semana. Cuidado de criança. Ficar com criança pequena enquanto os pais trabalham em horários específicos ou precisam de algumas horas livres para resolver compromisso. É uma das rendas mais baseadas em confiança e relacionamento, e por isso cresce principalmente por indicação de pessoas que te conhecem bem e confiam no seu cuidado. Começa com indicação de conhecidos da família, da escola dos seus filhos ou do bairro, e se expande conforme a reputação se consolida. Quanto dá para ganhar? Entre R$400 e R$1.200 por mês, dependendo da frequência, dos horários e do número de crianças atendidas. Cuidado de idoso. Fazer companhia, auxiliar em atividades básicas do dia a dia, acompanhar em consultas médicas e exames, ajudar com medicação e alimentação. A demanda cresce de forma constante junto com o envelhecimento da população brasileira e a remuneração é boa, especialmente para cuidado diário ou semanal com horário fixo. Não exige formação específica para casos leves que não envolvem procedimentos de saúde. Começa com indicação de famílias do bairro e da rede de contatos. Quanto dá para ganhar? Entre R$500 e R$1.800 por mês, dependendo da frequência, dos horários e do tipo de cuidado. Lavagem de carro, em casa ou indo a domicílio no endereço do cliente. Investimento mínimo em esponja, detergente automotivo, flanela e produto de acabamento. Demanda constante, especialmente nos fins de semana, em bairros residenciais, onde as pessoas têm carro, mas não têm tempo de lavar. Em um sábado bem organizado, num bairro com demanda, você pode lavar 4 a 6 carros e gerar entre R$200 e R$400 em poucas horas de trabalho. Quanto dá para ganhar? Entre R$400 e R$1.000 por mês, com atendimentos concentrados nos fins de semana. Pequenos reparos domésticos. Trocar torneira com goteira, instalar prateleira, consertar dobradiça de porta, trocar tomada ou interruptor, instalar ventilador de teto, pendurar televisão na parede. Serviços que as pessoas precisam constantemente e que muitas não sabem fazer ou não têm tempo de fazer. Você aprende a técnica básica de cada serviço no YouTube de forma gratuita e começa a oferecer no grupo do bairro no WhatsApp e no Get Ninjas, que conecta prestadores e clientes sem custo de cadastro. Quanto dá para ganhar? Entre R$80 e R$300 por serviço, dependendo do tipo, da complexidade e do tempo de execução. Jardinagem, corte de grama, poda de árvore e arbusto, limpeza de quintal, plantio e adubação. Serviços que casas com jardim e condomínios residenciais precisam regularmente todo mês, sem formação específica necessária para serviços básicos. Com equipamento mínimo, tesoura de poda, foice ou cortador de grama simples, você começa pelos vizinhos e cresce por indicação com contratos mensais que criam renda recorrente e previsível. Quanto dá para ganhar? Entre R$150 e R$600 por serviço, dependendo do tamanho do trabalho e da frequência contratada. Categoria 4. Artesanato e produção manual. Essa categoria tem crescido de forma expressiva nos últimos anos com a valorização do produto feito à mão, da exclusividade e do presente personalizado. E começa com habilidades e materiais que muitas pessoas já têm em casa, sem perceber que tem valor de mercado. Crochê e tricô. Tapete artesanal, toalha de mesa com barra de crochê, bolsa de barbante, roupinha de bebê, amigurumi de personagem, produtos com alta procura em bazar comunitário, feira de artesanato e grupos de venda no WhatsApp. Você aprende no YouTube de graça, com tutoriais detalhados para qualquer nível de habilidade. Começa com fio e agulha básica disponível em loja de artesanato por preço acessível e vai investindo em material melhor conforme a renda do artesanato aparece. O produto artesanal tem valor percebido muito maior do que o produto industrial equivalente. O cliente paga pela exclusividade, pelo cuidado e pela história de que foi feito à mão especialmente para ele. Quanto dá para ganhar?
Entre R$ 200 e R$ 800 por mês, dependendo do produto escolhido e do volume de produção. Costura e customização. Ajuste de roupa comprada que não caiu bem no corpo, bainha de calça, reparo de roupa com defeito de costura, customização de peça comum com bordado ou aplicação. Serviços com demanda constante, que começam com uma máquina de costura básica que muitas casas já têm guardada sem uso. Customização de jeans, moletom e camiseta com bordado, pintura ou aplicação tem mercado crescente, especialmente entre jovens, que querem peça com identidade própria e única. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 300 e R$ 900 por mês, dependendo do serviço e do volume de atendimentos. Sabonete e vela artesanal. Produtos de higiene pessoal e decoração com custo de produção baixo, margem de lucro expressiva e alto apelo como presente em qualquer data comemorativa. Você aprende a produção básica de sabonete glicerinado e vela aromática no YouTube em algumas horas de estudo. Começa com produção pequena por encomenda, com material comprado após receber o pedido e pago pelo cliente, e vende pelo WhatsApp e em bazar. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 300 e R$ 800 por mês, com vendas consistentes, especialmente em datas comemorativas. Bijuteria e acessório manual, pulseira de miçanga, brinco de argola com aplicação, colar de sementes naturais, feitos com material básico disponível em loja de artesanato por preço muito acessível e vendidos com margem significativa. Produto fácil de fotografar bem com um pano escuro de fundo e luz natural de janela, fácil de enviar pelo correio em envelope pequeno e fácil de vender pelo WhatsApp e pelo Instagram, sem precisar de muito seguidor. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 200 e R$ 700 por mês, dependendo do produto e do volume de vendas. Laço e acessório infantil. Tiara de tule, laço de cetim, faixa para bebê, presilha decorada, produtos com demanda constante em qualquer cidade, custo de produção muito baixo e margem de lucro alta. Você produz em casa no tempo livre e vende por encomenda, em bazar de escola, em evento infantil ou pelo WhatsApp para mães do grupo da escola dos seus filhos. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 150 a R$ 500 por mês em dedicação parcial. Categoria 5. Venda e revenda. Essa categoria começa com o que você já tem em casa e se expande com o que você consegue encontrar mais barato para revender com margem no varejo. Brechó em casa ou online. Roupa que não usa há mais de um ano, sapato que está parado no armário, bolsa que você substituiu, eletrodoméstico que não usa mais, brinquedo que o filho cresceu, tudo isso tem valor de mercado e pode gerar dinheiro com uma tarde de fotos e anúncios. Começa com o que tem em casa sem nenhum investimento e vai ampliando com peça de amigas, familiares e vizinhos que você revende por comissão acordada entre vocês. OLX, Enjoei, Vinted e grupos de brechó no Facebook e no WhatsApp são os canais principais. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 100 e R$ 500 por mês, dependendo do volume e dos itens disponíveis. Revenda de cosméticos. Avon, Natura, Mary Kay, O Boticário, Eudora. Você se cadastra de graça como revendedora, recebe o catálogo digital e físico e começa a oferecer para o círculo de contatos pelo WhatsApp e presencialmente no trabalho e no bairro. A comissão varia de 20% a 38%, dependendo da marca e do volume vendido por campanha. Uma das rendas mais antigas, mais consolidadas e mais consistentes do Brasil, porque o produto já tem nome, já tem credibilidade e o cliente já conhece antes de você oferecer. Você não precisa convencer de que é bom, só precisa mostrar que está disponível por você. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 200 e R$ 800 por mês, dependendo do volume de vendas e da carteira de clientes construída. Venda pelo WhatsApp sem estoque. Qualquer produto que você consiga comprar mais barato do que o mercado local oferece pode ser revendido pelo WhatsApp com margem. Roupa de atacado, acessório importado, produto de beleza, item de cozinha, suplemento alimentar. Você divulga a foto para o grupo de contatos, recebe o pedido e o pagamento antes de comprar, paga o fornecedor com o dinheiro do cliente e entrega, sem estoque parado, sem capital preso em produto que pode não vender, sem risco real de prejuízo. Quanto dá para ganhar?
entre R$ 200 e R$ 800 por mês, dependendo do produto e do volume de pedidos. Venda de produto sazonal, festa junina, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Cada data cria demanda específica por produto que você pode comprar por preço de atacado e revender por preço de varejo com margem expressiva. Não é renda de escala, mas é resultado rápido em período específico do ano, com boa rentabilidade por peça vendida. Quanto dá para ganhar? Entre R$ 200 e R$ 600 por evento sazonal, dependendo do produto escolhido e do volume vendido. 5 categorias, muitas opções dentro de cada uma. E agora, você precisa tomar uma decisão. Não amanhã, não no fim de semana, hoje. Não tenta começar 3 ao mesmo tempo. Não fica analisando qual é a melhor durante 2 semanas enquanto o fim do mês aperta. Não espera o momento perfeito que nunca vai chegar exatamente da forma que você imagina. Escolhe uma. A que mais combina com o que você já sabe, sem precisar aprender do zero. Com o que você já tem em casa, sem precisar comprar nada antes de testar. Com o tempo disponível que você realmente tem, não o tempo que você gostaria de ter. Com o resultado que você precisa ver nos próximos 30 dias para manter a motivação e continuar. Se você precisa de resultado essa semana, escolhe faxina, manicure, lavagem de carro ou marmita por encomenda. São as que geram caixa mais rápido porque o cliente paga na hora do serviço ou antecipado antes da produção. Você oferece hoje para o contato que você já tem. Pode estar trabalhando no fim de semana, pode estar com dinheiro em mãos na segunda-feira. Se você quer algo que produza em casa, no seu ritmo, sem precisar sair, escolhe doce por encomenda, crochê, costura, sabonete artesanal ou revenda pelo WhatsApp. São as que cabem na rotina, sem interferir no emprego e sem precisar de deslocamento extra no final de um dia já cansativo. Se você quer algo que cresça com o tempo e gere recorrência mensal garantida, escolhe uma carteira de beleza com manicure ou depilação, uma clientela fidelizada de marmita ou um produto artesanal com identidade própria e nicho definido. O início é mais lento, mas a recorrência é o que sustenta a renda mês a mês, sem precisar conquistar cliente novo o tempo todo. A regra é uma só. Você não pode terminar esse vídeo sem ter escolhido uma opção. Porque lista que você assiste e não aplica é entretenimento. Lista que você aplica muda o fim do mês. E a diferença entre as duas está numa decisão que você pode tomar agora, antes de fechar esse vídeo. Todas as formas realistas de fazer renda extra para quem vive a vida real da classe trabalhadora brasileira. Comida e bebida, beleza e cuidado pessoal, serviços do lar e do bairro, artesanato e produção manual, venda e revenda. Nenhuma delas exige diploma, nenhuma exige investimento alto que você não tem, nenhuma exige que você largue o emprego e assuma um risco que você não pode assumir agora. Nenhuma exige que você tenha tempo que simplesmente não existe na sua rotina atual. Todas começam com o que você já tem. Habilidade que você usa todo dia sem perceber que tem valor de mercado. Tempo que existe nos intervalos da rotina, nos fins de semana, nas noites mais livres, nos horários que estavam sendo usados sem intenção. Vontade de mudar o fim do mês que você trouxe para cá ao abrir esse vídeo. Uma dessas vai funcionar para você. Não precisa ser a mais lucrativa da lista. Não precisa ser a mais sofisticada. Não precisa impressionar ninguém. Precisa ser a que você vai começar. Porque começar é o único passo que ninguém pode dar por você, e o único que realmente importa. Se esse vídeo te deu a ideia que estava faltando, deixa o like. E comenta aqui, qual renda extra você vai começar primeiro? Eu sou Mari, você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.